Fala galera, tudo certo? Mais uma vez aqui, a aula de hoje é destinada para a galera do quinto ano de Direito de Família da SOPES. Estamos chegando aí na reta final, deixa eu só ajeitar aqui, na reta final aí da primeira parte da disciplina, né? Que é dividida em Direito de Família e em Direito Sucessório. O Direito Sucessório a gente vai ver na sequência, né? Parte da segunda metade aí, provavelmente em agosto a gente está começando. Pois bem, o que a gente vai estar trabalhando hoje? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tutela, curatela e da tomada de decisão apoiada, certo? Isso está previsto a partir do artigo 1728 do Código Civil. Então, se você tiver com o código aí, a gente vai começar a trabalhar um pouquinho. Óbvio que não vai dar para a gente ver tudo nesse vídeo de agora, mas a gente vai trabalhar essa sequência aí que vai até o vou dizer para vocês agorinha, o 1783A, né? Que é da tomada de decisão apoiada, algo que foi inserido aí em 2015. Pois bem, então, findando essa parte, aí a gente já entraria em direito sucessório, que começa no 1784. Então veja que a gente seguiu essa sequência todinha aí. Pois bem, antes da gente começar a ir para o código, eu estou com o código, vocês estão percebendo que eu estou olhando para baixo porque eu estou com o código aqui. Antes da gente começar a falar disso, o que é importante ter em mente? É o seguinte, quando se fala em tutela, em curatela, todo mundo diz, eu sei, porque a pessoa não pode exercer os atos da vida civil, ou a pessoa tem algum problema, alguma incapacidade, e aí precisa de um tutor e um curador. Massa, certo? O raciocínio é por aí, sendo que a gente tem que ter um olhar muito mais técnico, né, do que o achismo que muita gente tem por aí. Pois bem, tutela serve para resguardar o interesse do menor. Então, toda vez que eu falo em um menor, eu vou me referir à tutela. Lembrando o que a gente viu em outras aulas. Se aquele menor, ele tem o pai, a mãe, que estão em pleno exercício do poder familiar, lembra que a gente falou de poder familiar, que como regra geral o poder familiar pertence aos dois, né? A não ser que algum renuncie ou pratique algo incompatível ao poder familiar. Ele perde, mas, pois bem, isso é uma exceção. A regra é que ambos exerçam o poder familiar. Se ele tem os pais têm esse poder familiar, óbvio que esse menor ele não vai precisar de um tutor, porque a figura paterna, materna já supre qualquer possibilidade de tutor, ok? Se porventura esse menor ele perde a sua referência paterna, materna, ou seja, ele não tem mais esse poder familiar que vem a administrá-lo, vamos dizer assim, aí sim ele precisa de um tutor, lembrando, para o menor de idade, ok? Rodrigo, mas vê só, imagina a seguinte situação então, imagina que os pais venham a falecer, né? Algo que a gente vai falar mais na frente em direito sucessório muito. Os pais venham a falecer. Como é que se dá essa substituição para que alguém possa cuidar desse menor? Das duas, uma. O código ele prevê a possibilidade dos pais colocarem num testamento, geralmente quando a gente fala em testamento, é o que chamamos de sucessão testamentária, vamos ver isso também, colocar num testamento a figura de um tutor, um possível tutor, né? Aí todo mundo questiona, mas isso é possível, Rodrigo? Sim, é plenamente possível, a gente vai ver que está no Código Civil. Normalmente não se fala nisso, porque quando a gente fala em testamento, a gente fala só num cunho patrimonial. Eu vou deixar um patrimônio para fulaninho, para cicraninho, então eu vou testar, né? Existem as modalidades, testamento cerrado, testamento público, enfim, mas não fiquem bitolados, presos aí, a pensar que o testamento é só para cunho patrimonial. O testamento ele pode servir para outras coisas, dentre elas, estabelecer um possível tutor em caso da morte dos pais,
Então, veja, é muito difícil a pessoa pensar assim, né? Porque ninguém imagina que vai morrer, embora a única certeza que todo mundo tem é a morte, mas ninguém imagina que vai morrer de uma hora para outra, né? Pensa que dá tempo de resolver tudo, onde na verdade não dá. Então, se programe, né? É difícil se programar para morrer, de fato. Mas se você puder sabe que alguém tem um trato maior, um zelo maior por um filho, coisa do tipo, não custa nada colocar como possível tutor daquela criança. Lembrando, para menor é tutor. Pois bem, Rodrigo, e o termo curatela significa para quê? Significa o quê? Na prática não é a mesma coisa que tutor, não? Não. Curatela tem um cunho mais patrimonial. Por quê? Na curatela, ela vai ser deferida, ela vai ser utilizada para cuidar de um adulto que possui algum tipo de incapacidade. Veja, se o indivíduo ele é menor de idade, pelo fato de ser menor, ele precisa de um tutor. E aí, essa tutoria, eu até peguei uma referência aqui de Pontes de Miranda, onde Pontes de Miranda ele diz o seguinte, deixa eu só ver se eu acho aqui. Cadê? Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Segundo Pontes de Miranda, tutela é o poder conferido pela lei, vê que interessante, ou, segundo princípios seus, a pessoa capaz para proteger a pessoa e reger os bens dos menores que estão fora do pátrio poder. Então, se você perceber esse conceito de Pontes de Miranda, ele diz exatamente o que a gente abordou aqui. A tutela vai ser conferida a alguém que é capaz, óbvio, vou atribuir para um capaz, que vai proteger a pessoa e reger os bens dos menores que estão fora do pátrio poder. Ou seja, aquela pessoa que vai receber, ela não tem um pátrio poder, porque se tivesse, eu não precisaria de um tutor, seriam os próprios pais da criança. Beleza. E aí, eu separei um ponto, que é um ponto mais doutrinário aqui, que diz o seguinte, olha, a tutela na estrutura do Código Civil tem 3 finalidades. São finalidades básicas, que são elas, a administração dos bens, óbvio, o indivíduo ele é menor, eu vou administrar os bens, caso ele tenha alguns bens, vou administrar, primeira finalidade. Segunda finalidade, o cuidado com a pessoa do menor, ou seja, o cuidado, saber se ela está matriculada no colégio, etc. Ter esse zelo, até para não caracterizar o abandono de incapaz, né? E a sua representação para os atos e negócios da vida civil, certo? A parte negocial, caso precise. Então, isso tudo é meio que automático, mas a doutrina ela enxerga que o tutor ele tem que zelar esses 3 pilares. Beleza. Com relação à curatela, como eu estava falando, a curatela eu vou administrar, mas esqueça menor. Falou em curador, não há que se falar em menor. Há que se falar em maioridade, aquele que atingiu os 18 anos completos ou mais, mas que por algum motivo possui alguma incapacidade, certo? E todos nós sabemos que a partir do Estatuto da Pessoa com Deficiência, essa incapacidade ela é relativa. Por quê? Porque eu só tenho hoje uma situação de incapacidade absoluta, que é um menor de 16 anos. Logo, se ele é menor de 16 anos, o termo utilizado não é curador, e sim tutor. Então, veja uma dica interessante. Falou em tutor, ele pode ser um incapaz absoluto ou relativo. Absoluto porque se for menor de 16. Relativo se for maior de 16, já é relativo. E na curatela, só há de se falar de incapacidade relativa. Por quê? Porque todos são maiores. A incapacidade é por alguma inconsistência, algum problema mental, etc e tal. Beleza? Rodrigo, mas o cara não tem problema nenhum, né? Ele é maior de idade, mas ele só é lentinho, ele é preguiçoso, ele é não sei o quê. Tutor, curador? Não, meu amigo. Nem tutor, nem curador. Para você ter tutor menor, curador maior, mas que não possa exercer os atos da vida civil ou a representação. Beleza? Maravilha. Veja que eu fiz um apanhado bem legal. Eu acho que
essa parte introdutória a gente já consegue ter uma noção básica. Agora a gente vai começar, vão ser alguns vídeos só sobre essa temática, porque é uma temática um pouco mais detalhista no código, né? Não são 2, 3 ou 4 artigos, são vários artigos, né? Só para você ter uma ideia, do 1228 até o 1700, do 1728 até o 1783A. Então, são aí mais ou menos uns 50 e poucos artigos. Pois bem, olha o que diz o 1728. Diz assim: os filhos menores são postos em tutela, e aí a gente vai primeiro trabalhar a tutela, com o falecimento dos pais, e aí raciocina comigo, se os pais faleceram, eu não tenho mais que se falar em poder familiar. Aquilo que Pontes de Miranda falou, eu vou atribuir a alguém para suprir a ausência do poder do pátrio poder, do poder familiar, né? Na verdade, não é nem pátrio poder, é do poder familiar, porque pertence aos dois. Ou sendo estes julgados ausentes, no caso os pais não tendo pai ou mãe, estabelece um tutor. Em caso de os pais decaírem do poder familiar, ou seja, houve uma supressão desse poder familiar, também estabeleço um tutor básico, isso aqui, certo? Só para que vocês tenham isso em mente. 1729 diz assim: o direito de nomear tutor compete aos pais em conjunto, massa, como regra, aos pais, ok? Parágrafo único. A nomeação deve constar de testamento ou de qualquer outro documento autêntico. Aí muita gente pode se questionar: Rodrigo, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Vamos tentar esmiuçar aqui. Compete aos pais estabelecerem, escolherem um tutor, mas os pais não já exercem esse poder familiar, esse poder familiar. Mas veja, é aquilo que eu falei, ele exerce enquanto vivo, mas se acontecer algum imprevisto, um acidente e porventura venham a falecer, os pais, através de um testamento feito enquanto vivos, eles podem escolher um tutor. Então é isso que pode acontecer. E o código ele diz: testamento ou algum outro documento idôneo, autêntico, né? Um registro que manifeste a sua vontade. Também é possível, de acordo com o parágrafo único do artigo 1729. Beleza? Pois bem, o 1730 diz assim: é nula a nomeação de tutor pelo pai ou pela mãe que, ao tempo de sua morte, não tinha o poder familiar. Automático, raciocínio aqui é lógico. Como é que o pai que não tinha o poder familiar, imagina que ele perdeu o poder familiar ou abdicou do poder familiar e logo na sequência deixou um documento dizendo que o tutor em caso de morte seria fulano de tal? Meu amigo, ele não pode, porque se ele não tem poder familiar, ele não tem poder para escolher um tutor. É meio que lógico o que diz pra gente o 1731. Minto, 1730. Pois bem, veja que aqui não tem nem muito o que a gente discutir. É algo extremamente objetivo. O 1731 diz: em falta de tutor nomeado pelos pais, incumbe a tutela aos parentes consanguíneos do menor, por esta ordem. E aí, bacana, eu vou até marcar aqui, porque eu já trago uma situação que foge à regra. A regra que a gente viu nos primeiros 3 artigos é que a questão do poder familiar envolve pai e mãe. Na ausência, eu vou ter um tutor, mas esse tutor ele é escolhido pelos pais, seja através de um documento ou através de um testamento. Mas o 1731 diz: em falta de tutor nomeado pelos pais, já é uma exceção, incumbe a tutela aos parentes consanguíneos do menor, por esta ordem. Então, consanguíneos, os parentes entram na jogada agora. Aos ascendentes, preferindo o de grau mais próximo ao mais remoto. Então, ascendentes, eu vou ver lá. No caso, eu não vou ter pai e mãe, mas eu vou ter avô, avó, bisavô, bisavó, sempre no de grau mais próximo, ok? Então, a tutela vai ser nessa linha.
Cadê? 2. Na ordem. Não tendo avô, vou lá para essa ordem. Aos colaterais, opa, não mais linha reta, colateral, olha o irmão aí no meio, até o terceiro grau, preferindo os mais próximos aos mais remotos, e no mesmo grau, os mais velhos aos mais moços. Em qualquer dos casos, o juiz escolherá entre eles o mais apto a exercer a tutela em benefício do menor. Então, perceba que, primeira situação, linha reta ascendente, avô, não tendo colateral até o terceiro grau. E aí, irmão é colateral. Veja bem, não há que se falar em parente colateral de primeiro grau. Impossível. Porque para eu chegar no colateral, eu tenho que ir para um ascendente em comum em linha reta. Depois eu desço. Lembra que até em sala de aula a gente chegou a esmiuçar isso? Então, meu irmão é parente que grau? Eu não posso andar de lado. Eu tenho que ir para o ascendente em comum entre Rodrigo e o irmão dele. Quem é? O pai e a mãe. Então, primeiro grau, meu pai e minha mãe. Ah, mas eu não tenho nem avô e avó. Mas aí, do pai e da mãe, eu já desço para o meu irmão. Primeiro, segundo grau. Meu irmão é meu parente em segundo grau, certo? Parente colateral em segundo grau. Pois bem, se eu tenho 2 irmãos, quem é que vai figurar como tutor aí? O código diz, se eu tiver naquela mesma linha, naquele mesmo grau, mais de um possível candidato, vamos dizer assim, eu vou escolher o mais velho. E aí seria o meu irmão mais velho. E vai ficar tudo ao crivo do juiz. Não significa dizer que vai ser ele. O juiz ele vai ver quem tem mais capacidade de ser o tutor. Ainda precisa do crivo do Poder Judiciário. Ok? Isso tudo está onde? Está no 1731, inciso 2. Para a gente passar para o 1732, deixa eu só ler novamente depois dessa pequena explanação, que ficou mais fácil. Lendo o caput de novo. Em falta de tutor nomeado pelos pais, incumbe a tutela aos parentes consanguíneos do menor, por esta ordem. A gente já tinha visto o inciso 1, que era os ascendentes, preferindo o de grau mais próximo ao mais remoto. E 2, aos colaterais até o terceiro grau, preferindo os mais próximos aos mais remotos. E no mesmo grau, imagina que eu tenho mais de um irmão, os mais velhos aos mais moços. Em qualquer dos casos, o juiz escolherá entre eles o mais apto a exercer a tutela em benefício do menor. Né? Então, ainda assim, o juiz vai ver, esse aqui é o mais velho, mas parece que ele não é o mais apropriado. Né? Enfim. Pois bem, pessoal, o 1732, ele diz o seguinte para a gente. O juiz nomeará tutor idôneo e residente no domicílio do menor. 2 pontos. Então, vamos ver. O caput que ele está dizendo, perceba que a leitura seca do caput não quer dizer muita coisa. A gente vai precisar dos incisos. São 3 incisos que a gente vai entender melhor esse artigo. O juiz nomeará tutor idôneo, óbvio, tem que ser uma pessoa idônea, eu não vou nomear um tutor, um cara descompensado, né? E residente no domicílio do menor. 1. Na falta de tutor testamentário ou legítimo. Então, o juiz vai nomear, mas só se não tiver o testamentário. Que testamentário é esse? É aquele que os pais colocaram ainda enquanto vivos. Antes do falecimento dos pais, os pais disseram, olha, caso a gente venha a falecer, o tutor do nosso filho será fulano de tal. Se tiver isso, beleza, através de um testamento. Só um minutinho. Falando aqui. Testamentário ou legítimo. Beleza. 2. Quando estes forem excluídos ou excusados da tutela. Então, houve algum problema com o tutor, então aí o juiz, aquela ideia da mão invisível do Estado, ela entra nesse aspecto. Se os meios ordinários não atenderam, aí o judiciário, através do poder judiciário, o judiciário, através do magistrado,
ele vai nomear um tutor. E 3, quando removidos por não idôneos, o tutor legítimo e o testamentário. Então, na verdade, até tinha tutor legítimo e tutor testamentário, mas eles não preenchiam o conceito de idôneos. E aí o juiz ele pode substituir sobre esse argumento, ok? Vamos lá. O 1733 tem mais 2 artigos aí para a gente dar uma parada, né? Nessa nossa... Veja que é muita informaçãozinha, né? E o código a gente tem que interpretar. E aí a gente para antes de começar a seção 2 deste capítulo. O 1733 diz: aos irmãos órfãos dá-se-á um só tutor. Então, os irmãos ficaram órfãos, perderam os pais, né, através de um acidente, morreram, mas tem 3 filhos, 4 filhos ficaram lá. Significa que eu vou nomear um tutor para cada um? Não, meu amigo, porque ambos vão continuar juntos, os irmãos. E aí eu vou ter um tutor para cuidar de todos. É o que diz o 1733. Parágrafo 1º. Diz assim: no caso de ser nomeado mais de um tutor por disposição testamentária, sem indicação de precedência, entende-se que a tutela foi cometida ao primeiro e que os outros lhe sucederão pela ordem de nomeação, se ocorrer morte, incapacidade, escusa ou qualquer outro impedimento. Ou seja, se os pais deixaram vários tutores, olha, para cuidar do filho 1, do 01, eu quero nomear o tutor tal. Para cuidar do filho, do segundo filho, vai ser outro tutor. Não, o juiz ele vai entender que aquele que foi escolhido como primeiro tutor, ele vai ser o responsável por todos. Na morte ou ausência dele, aí eu nomeio aquele segundo tutor. É como se fosse um substituto, um suplente, ok? Parágrafo 2º. Quem institui um menor herdeiro ou legatário seu, poderá nomear-lhe curador especial para os bens deixados, ainda que o beneficiário se encontre sobre o poder familiar ou tutela. Então, aqui já entra mais numa questão cunho estritamente patrimonial. Quando ele diz que quem institui um menor herdeiro ou legatário seu, poderá nomear-lhe curador especial para os bens deixados, ainda que o beneficiário se encontre sob o poder familiar ou tutela. Então, presta atenção que aqui, isso aqui é interessante mais na curatela, né? Questão estritamente patrimonial. E o 1734 diz assim: as crianças e os adolescentes cujos pais forem desconhecidos, falecidos ou que tiverem sido suspensos ou destituídos do poder familiar, terão tutores nomeados pelo juiz ou serão incluídos em programa de colocação familiar, na forma prevista na Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, só para arrematar essa primeira sessão, ele diz que criança e adolescente órfãos, sem pai, sem mãe, ou que não tem um poder familiar, quem vai reger isso aí, destituídos de poder familiar, serão colocados em lista, incluídos em programa de colocação familiar, ou seja, serão colocados para a adoção. E aí, o que vai reger a adoção é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? É o cadastro único de adoção, porque a gente pensa que a adoção é só para bebê, não, é para menor de idade. E aí, alguém adotando, não há que se falar em tutor, porque quem adotar vai ser o pai e a mãe, e aí ele vai ter o poder familiar novamente. Beleza? Pois bem, pessoal, com isso a gente encerra, né? Mais um vídeo aí, foi bacana porque a gente não ficou quebrado, a gente parou na sessão 1 e aí a gente tem aí outras aulas. A partir do 1735 a gente já emenda a próxima gravação, ok? Dúvidas, eu tô vendo que algumas pessoas estão colocando dúvidas nos comentários, eu respondo. Eu vi que na última aula alguém questionou: Rodrigo, quando falei de união estável,
eu falei mais de homem e mulher e muita gente queria saber mais da homoafetividade, mas eu falei, o problema é que o código ele não se debruça muito e a aula é voltada muito à letra da lei, mas eu disse que é plenamente possível, né, da questão de união estável entre pessoas do mesmo sexo. O que você não vai conseguir é registrar isso em cartório. A dificuldade, por quê? Porque o código diz que o registro é para pessoas de sexos opostos. Mas fique tranquilo, porque caso você precise de um reconhecimento judicial, é plenamente válido e você consegue esse reconhecimento não em cartório, mas judicialmente. Ok? Então, uma satisfação mais uma vez. Beijo no coração e abraço em todos.